Em primeiro lugar, boa noite, bons fluidos a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Que a paz de Deus esteja em todos nós, em nosso coração, em nossa consciência, e que possamos sempre ter a força da paciência, da prudência, da obediência, para que possamos ser felizes recebendo a ciência. Então, mais uma vez nessa noite, compartilhando com todos vocês, irmãos e irmãs, e pedindo. Eu não tenho pressa, mas é importante assim a pessoa fazer a pergunta e a gente aguardar um pouco, né, para ver como é que a resposta vem, e também as pessoas que quiserem auxiliar na resposta, eu também fico feliz, tá? Porque nós estamos juntos na mesma arca, é a arca da felicidade, onde o mestre é o marinheiro, é aquele que comanda o navio, e se nós ficarmos em paz com o nosso coração, compartilhando o que nós precisamos compartilhar uns com os outros, é esse bom alimento da amizade, da força que nós temos dentro da união e nas nossas casas também, né? Cada um na sua casa, com a família. Eu estou desde o dia 15 em casa e estou me sentindo muito bem. Não estou aperreado nem nada, graças a Deus, com saúde. Então, esta live está sendo gravada porque eu vou me encaminhar para umas pessoas na Espanha, em Portugal, né? Na Inglaterra, Reino Unido, na Austrália, nos Estados Unidos. E estou esperando também a comunicação com a pessoa em Peru, né? Na cidade de Cusco, para que também a pessoa possa receber. A Rosa, nos Estados Unidos, às vezes, para ela, o tempo, né, de acordo com o horário lá, é tranquilo, é mais cedo. Mas as outras pessoas precisam dessa gravação. Então, estamos juntos. E vamos ver qual é o assunto que nós vamos tratar hoje. Eu ainda não sei todas as pessoas que chegaram, porque estava um momento que meu telefone estava sem o som, então eu não sei todas as pessoas, mas eu vi algumas pessoas chegando e vamos dar as mãos para fazer um bom trabalho hoje. Olá, Flávia, Adriana Batista, José Carlos. Vamos lá. Horácio, Ronaldo, Luciana. Cristiane Nunes. Quem se habilita? Vamos lá. Mas já pode fazer a pergunta? Pode. Qual é a oração que nós vamos trabalhar? Tem alguma escolha ou vão ser perguntas? Hoje eu estava pensando no credo. Qual? Hoje eu pensei no credo. Na oração do credo. Credo. Hoje eu estava pensando, né, na oração do credo. Às 18 horas, eu faço a oração da Virgem Maria para a Virgem Maria, a hora do Ângelo, e hoje eu pensei na oração do credo. Certo. Essa oração eu não tenho ela aqui digitada. Lembro bem todas as palavras, certo? Pode ser assim. Não tem no livro. Não, que eu lembro, não. Pode ser assim, se você puder passar para mim amanhã, digitada amanhã para mim, aí na próxima semana fica mais fácil para nós trabalharmos. Pode ser? Pode ser. Eu mando amanhã. Legal. E aí eu vou estudando para poder responder melhor. Quem está falando? Quem é que pediu a palavra?
Adriana Batista, seu telefone está aberto. Deixa eu... Isso. Só abrir quando for fazer a pergunta ou quando for falar, ok? Vamos lá, gente. Eu estou assim que vocês nem sabem de tanta alegria de estar aqui com vocês. Então, quando aparece mais gente, é bom a gente conversar para fazer exercício da, né? A boca, a língua, o céu da boca, mente, coração. Olá, boa noite. Ximênia, boa noite, jovem. Consegui tirar o mute do telefone aqui, que eu não estava conseguindo, mas agora consegui. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Mestre Márcio, gratidão aí, viu, por essa live tão importante nesse momento, para nos fortalecermos em nossas orações e em nossa fé. Gratidão. Eu tenho uma pergunta, assim, a fazer, é sobre São Carioca, né, que eu estava querendo compreendê-la melhor. Se for possível falar sobre essa oração que tem no seu livro, se eu pudesse falar mais. Você quer falar a oração? A carioca. Então, mas você quer falar? Não, eu quero compreendê-la melhor. Certo, porque eu não sei se todos estão com o livro na mão para acompanhar. Tá. Eu posso fazer sim. Isso, que aí você participa também trazendo a oração. Então eu vou fazer aqui, tá? Um minuto. Legal. Oração carioca. Oxalá, meu pai, tem pena de mim, tem dó. A volta do mundo é grande, teu poder é ainda maior. Louvado seja o teu grande reino, louvado seja a tua sabedoria, louvado seja o teu santo nome. Amém. Saravá, meu pai. Salve Xangô, que reina na pedra. Salve Oxóssi, que reina na mata. Iemanjá, que é a dona do mar, e a mãe Oxum, na cachoeira. A Iansã, menina dos cabelos loiros. Onde é que ela mora? Mora na mina de ouro. Beira-mar, beira-mar. É sentinela de Oxum. É remador de Iemanjá. Em seu cavalo branco, ele vem montado. De botas, ele vem calçado. Vinde, vinde Ogum. Vinde, vinde São Jorge, nosso protetor. Certo. Então, esta oração carioca é uma oração que é comum, né? Na Umbanda, no Candomblé. Chegou aí meu filho Tiago da Rosa, de Brasília. Seja bem-vindo, meu filho. Tiago? Aí você fecha seu microfone. Fecha seu microfone por enquanto, para não dar reverberação. Aí depois quando você for falar ou perguntar, você abre. Ok, Tiago? Então, a oração carioca, ela traz, assim, a lembrança, né, dos nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé. Então, vamos acompanhar aqui para poder a gente trabalhar legal. Por exemplo, Oxalá, meu pai. Então, Oxalá, o que significa a palavra Oxalá? Vamos lá, quem sabe, vamos falando. Tomara, mestre. Tomara. Oxalá, né? Quer dizer, é algo que se pede, né? Que seja uma coisa que venha para todos nós, né? Tomara, né? Mas Oxalá é tipo uma saudação, né? Oxalá que nós recebamos, né? Também Saravá. Quem sabe o que significa a palavra Saravá? É tipo uma saudação, ok? Confirmando alguma coisa. Diga, jovem. Oxalá, na Umbanda, ele não se diz que é pai dos orixás, né? Oxalá é pai dos orixás. Agora, literalmente falando a palavra, né? Aí é Oxalá, ou seja, tomara, né? Que seja assim, né? Mas
na Umbanda, no Candomblé, ele é o pai dos orixás, né? É tido como o pai dos orixás, né? E na oração está dizendo isso, né? Oxalá, meu pai. Ok? A oração está dizendo isso. Oxalá, meu pai. Isso que a senhora falou. E Saravá? Quem sabe? Saravá é uma saudação. É uma saudação Ok. na Umbanda, né? Na Umbanda, no Candomblé Tá também, né? certo. A Uma oração saudação ao orixá, uma saudação. é isso mesmo. Xangô. Xangô é outro orixá, né? É outro orixá. E Né? tá Na Umbanda, ele é o orixá da justiça, né? Isso. Chama o orixá da justiça, né? E também é conhecido. E cada um tem um. É conhecido como o próprio João Batista. João Batista. Ok? É. Isso aí. É. Oxóssi. Oxóssi é o quê? Oxó, qualquer coisa assim, né? A saudação. Natureza, né? Não é a natureza? Né? Não é a natureza, Oxóssi? É a natureza. Isso. Mamãe Oxum. É a natureza. Mamãe Oxum. A saudação a ela é das cachoeiras. Das cachoeiras, né? Na cachoeira. O orixá das cachoeiras, do ouro, né? Isso. Eu estou assim, lembrando assim, os nomes para poder a gente pegar o ritmo, ok? Porque tem pessoas que às vezes não ouviram ainda essas palavras, né? Yansan. Yansan é dos ventos, né? É dos ventos, dos trovões, daquela, né? É a mesma É um Santa orixá Bárbara, também, ok? né? É a Santa mesma Bárbara. Santa Bárbara. Ok? É a mesma Santa Bárbara. É. Isso. Oxum. Mamãe Oxum, já falamos, né? É. E Ogum, que é o mesmo São Jorge. O mesmo São Jorge. Certo, gente? Então, a oração, ela vem, essa oração carioca, ela vem assim, pedindo, né? Fazendo assim, nós pedimos pela oração a presença de todos esses seres de luz que, em outra, vamos dizer assim, outro princípio religioso, tem um nome. Mas é o mesmo ser que nós também falamos. Por exemplo, como eu falei, né? De São João Batista, né? Como tem também Santa Bárbara, que nós conhecemos, né? Yansan, Santa Bárbara, e assim por diante. Então, a oração, essa oração carioca, é importante que a gente conheça alguma coisa dela dos nomes, mas na sequência a gente vê que o pedido é para todos, não é só para quem está na Umbanda, quem está no Candomblé. É uma oração, ela está no livro por isso. Eu resolvi colocá-la no livro, por quê? Porque é um sincronismo, né? Um sincretismo, né? Um sincretismo religioso e pela sincronia do sentimento do coração, viu, Ximênia? Alô, Ximênia? Ouvindo, mestre. Agora, só mais uma pergunta. Por que oração carioca, mestre? Oração carioca. Por que tem esse nome? Não, por que tem esse nome, oração carioca? Eu digo assim, ela é conhecida também como oração da Umbanda, né? Que, vamos dizer assim, existe assim, um movimento maior, né? No Rio de Janeiro, inicialmente, né? Como tem também na Bahia, e assim foram para outros estados. Mas quando eu conheci mais como oração carioca. Entendi. Os terreiros de Umbanda, né? Então vamos lá, ó. Oxalá, meu pai, tem pena de mim, tem dó. A volta do mundo é grande. Teu poder ainda é maior. Olha só que interessante, né? Por mais que a gente, aonde estejamos, aonde queremos ir, lembrando que Deus está sempre presente. Porque Deus é a própria grandeza. Ele ocupa todos os espaços. Nós é que precisamos acreditar mais nisso.
que Deus está aqui, Deus está aí com vocês, Deus está ali na casa do vizinho, né? Deus está em todos os lugares, principalmente nas boas palavras, nos bons sentimentos, né? A gente precisa mostrar Deus em nós, por nós e com nós. Louvado seja a tua sabedoria, louvado seja o teu santo nome, amém. E volta a dizer, saravá, meu Pai, ou seja, tipo assim, ó meu Deus, né? Ó grandioso Deus, alguma coisa assim. Aí vem, salve Xangô, que reina na pedra. Existe música que fala, por detrás da cachoeira, né? Aí vai falando da pedreira, da força da natureza na pedra, na cachoeira e assim por diante, onde esses seres de luz existem para nos auxiliar. Salve Oxóssi, que reina na mata. A pessoa, quando eu vou entrar na floresta, quando eu vou entrar no mar, eu peço licença à natureza. E nas matas se fala também de Oxóssi. Oxóssi é natureza. Iemanjá, que é dona do mar, e mãe Oxum na cachoeira. Quer dizer, se a gente vê bem, tem tudo de um centro, de um princípio, de uma luz, de uma fonte, com diversos nomes. Quem é Iemanjá? Que se fala mais na união do vegetal, fala mais o nome de Janaína. Janaína. Fala Janaína. Fala mais Janaína, né? Então, fala de Janaína, fala da princesa Mariana. A gente vê que a gente vem de uma só fonte, de uma só luz. Mestre, o da cachoeira, qual é o nome? Quem? O da cachoeira, que o senhor falou? Mamãe Oxum. Sim, certo. Certo. Tá certo? Se não tiver certo, Não tenho... fala para te corrigir. Eu não tenho ouvido, não tenho escutado, não. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Lembra? Lembrei. Eu não tinha entendido quando o senhor falou. Agora eu entendi. Tá bom. Iansã, menina dos cabelos louros. Onde é que ela mora? Iansã mora no mar, nas águas, né? E também tem a gente fala Iansã, Janaína, Iemanjá, né? Santa Bárbara, Iara nos rios, Princesa Mariana, são todos destacamentos da fonte das águas, né? Da Janaína. Onde é que ela mora? Mora na mina de ouro, né? Onde tem as mina de ouro, pode ser também traduzido as pedras preciosas, né? Tudo aquilo que é precioso, né? E o ouro é considerado o metal mais precioso que existe na Terra. Então, quando fala beira-mar, beira-mar também está chamando, né? Está chamando também uma força, uma luz. É sentinela de Oxum, é remador de Iemanjá. Ou seja, nós estamos trabalhando pelo bem, né? Remando, vencendo as ondas, chegando na praia tranquila, né? Chegando num porto seguro. É quando fala em seu cavalo branco, ele vem montado de botas, ele vem calçado. Está mostrando assim que é um mensageiro, né? O cavalo branco representa assim o veículo, né? Por onde vem essa força, a força misteriosa, a força do poder, né? Vinde algum, ou seja, está falando de São Jorge. São Jorge, ele era um soldado, ele vivia em cima de um cavalo, né? Que é conhecido como São Jorge, né? Aquele que matava os dragões. Então, a gente vê os dragões representados pelas dificuldades, né? As dificuldades, as coisas da vida, às vezes as pessoas que têm ira, né? Que têm raiva dos outros, né? O ódio, né? Orgulho, inveja, ciúme, desonestidade, corrupção. Então, a força superior, né? Vem com São Jorge, a força de Jorge, o soldado da paz, soldado da luz, combatendo e nós recebendo os benefícios. Então, para muitas pessoas, São Jorge é um protetor. Ximênia? Oi, mestre, estou aqui. Ouvi. Está acompanhando, né?
Tô sim, tô acompanhando. É porque tá um pouco. Eu demoro às vezes a responder, porque eu tá carregando ao mesmo tempo. Mas tô Ah, acompanhando sim, tranquilo. tô acompanhando. Não, eu te chamei porque você que trouxe o assunto, então você vê se Não, você quiser fazer mais alguma pergunta, se está tudo bem. não, tô entendendo, tá sendo bem esclarecedor, tô entendendo, tô compreendendo aí o que o senhor tá falando, e interessante também, né, esses personagens e esclarecendo mais, assim, né, muito bom Porque mesmo. quando fala São Jorge é que matava os dragões. Mas, entendeu? Tem que entender que dragões são esses. Na espiritualidade, numa oração, a gente não vai ver dragão assim, aquele bicho, né? Nós estamos lembrando, precisamos lembrar assim, os dragões naquilo que eu falei, na ira, né? No ódio das pessoas, né? Nas desavenças, nas brigas, aquela coisa de alguém querer diminuir o outro. Então, nós temos que lembrar de, nessas horas, pedir a guarnição. Pedir a guarnição assim, ô meu São Jorge, vença esses dragões por mim. Me ensine também para que eu possa ser um vencedor, para que eu entre para resolver. Então, a gente pedindo força, pedindo luz, pedindo aquilo que a gente precisa para vencer as dificuldades. O mestre Gabriel falou, né? O mesmo tamanho tem a facilidade para nos dar a mão e nós sermos vencedores sempre. Ótimo, mestre, obrigada, viu? Gratidão, entendi, bem esclarecedor. Legal. Ô, mestre Márcio, Ronaldo, tranquilo? tranquilo. O senhor já ouviu alguma coisa falar que o mestre Gabriel falou alguma coisa sobre São Jorge? Rapaz, que eu lembre, não estou lembrando nesse momento, não. Se eu ouvir, não estou lembrado. Se eu ouvir, não estou lembrado. Ok, ok. Mas é possível, né? Porque tem tanta coisa que a gente não ouviu ainda, né? Vamos pesquisar, anota essa aí, Ronaldo, para a gente pesquisar. Temos alguns mestres antigos ainda, né? E pessoas que conviveram com o mestre Gabriel que podem também nos responder. Quem chamou? Foi eu, mestre Luciana. Sim, Luciana. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, se tem importância a entonação de uma oração, porque ela pode ser feita mentalmente, ou a gente pode fazer ela falando. A gente falou semana passada sobre a posição entre estar deitado, estar de joelhos, enfim, na posição que a pessoa se sentir melhor. Mas em relação a, digamos, na união, a gente não costuma, para se ligar com o estado superior, através de orações, a gente faz chamadas. Qual seria a diferença básica entre chamada da união e as orações, para a gente se ligar? Mas nós também fazemos orações na união, entendeu? Nós também fazemos. Sim. A gente ouve mais as chamadas, mas também fazemos orações. No início da sessão, você lembra a primeira oração que a gente faz? Você lembra, Luciana? Não. Que Deus nos guie no caminho da luz. No caminho da luz para sempre, sempre. Amém, Jesus. Sim. Amém, Jesus. Não é isso? É uma oração. Isso. É um pedido, né? Através de uma oração, entendeu? Então, nós também fazemos. Certo. Agora, a chamada é que o mestre Gabriel trouxe para nós, as chamadas, os cânticos, né? Então, realmente, quando a gente vem fazer uma oração, vem fazer uma chamada dentro da sessão, é de preferência que a pessoa faça num tom de voz que os outros possam ouvir. A oração, ela tem um destaque, que a chamada é dentro de uma sessão, está dentro de um ritual, não é isso? Então, é importante que todos possam ouvir aquela chamada. Agora, a oração, a pessoa pode estar sentada, deitada, de joelho, ela pode só pensar fazendo a oração, ela pode falar bem baixinho, como também ela pode ir na janela da casa dela, um exemplo, e abrir os braços olhando para o sol, né, ou para a lua, e falar fazendo uma oração. Então, depende muito do momento, da pessoa, daquilo que ela está querendo, da maneira que pode também, que às vezes tem gente que está em algum lugar que não pode, às vezes, se locomover, né? Então, é o jeito de cada um. Não existe, assim, uma determinação para fazer oração, tem que ser
De joelho, não. Pode ser em pé também, pode ser sentado, pode ser deitado. Agora, a chamada é diferente. A chamada, que é dentro de sessão, a pessoa tem que estar sentado, né? De preferência com os pés no chão. Tem gente que faz com o olho aberto, tem gente que faz com o olho fechado. A oração é do mesmo jeito, depende de cada um. É a maneira que cada um pode fazer. Grata, viu? Entendi. Eu preciso saber também se a minha voz está chegando bem para vocês, ou está muito forte, ou está fraca. Tá chegando bem, mestre. Tá ótimo. Legal, beleza. Tá muito boa. Tem alguém falando ou perguntando, mas a voz não está chegando direito. Não estou ouvindo bem aqui. Flávia? Flávia? Senhor, estou aqui. Aquela ideia que você trouxe, nós estamos dentro dessa norma que você falou assim? Nós estamos... Não, é porque a ideia foi boa, né? A ideia foi boa. Muitas pessoas gostaram. Foi, tá legal. Eu acho que fica mais organizado, assim, a gente estuda uma e aí depois vai estudando a outra. Isso, então legal, beleza. Fica legal. Tô Inclusive, sim, inclusive talvez numa próxima vez eu acho que o Horácio consegue botar aqui pra gente ver também a oração, né? Aí tem que ver com o doutor Horácio, que é o nosso técnico full time. Beleza, valeu. Valeu. E se as pessoas, se tem pessoas que ainda não têm um livro, a gente pode ver um jeito aí de como copiar também as orações, né? As pessoas terem essas orações do livro. Esse livro novo eu também não tenho, não, viu? Esse livro de orações, esse que o senhor fez agora, eu não tenho ele. Eu tenho o anterior. Tá, a gente pode conseguir um jeito. Aí eu tô querendo, como é que a gente faz? Vamos ver como é que a gente faz, que eu tô querendo comprar. Tá, vamos pensar direitinho para a gente encontrar um jeito. Ximena, você chamou? Horácio? Sim, mestre. Desculpa. Ximena, só um pouquinho, deixa eu ver com o Horácio aqui, porque ele é o técnico. Certo, tranquilo. É só para falar rapidinho. Se esse livro é PDF, eu consigo botar no computador aqui e dá para mostrar também as orações. Mas o bom é o senhor também falar a respeito, já quem já tem, ver o número da página e abrir também no livro. No meu caso, eu estou acompanhando legal. Pelo livro aqui também. Então tá legal. Vamos devagarinho que a gente chega. A produção tá boa. Ximena. Oi, mestre. Mestre, se não houver mais perguntas sobre aquela oração carioca, para mim já foi boa a explicação, mas se ninguém mais tiver, se a gente pode passar para a poderosa oração ao Criador. Que força traz essa oração? Qual é a página dela, Ximena? 26 e 27. 26 e 27? Isso. Quem é essa menina aí que está falando? Poderosa oração do Criador. Quem chamou? Mestre, fui eu, Zé Carlos. Oi, Zé. Tudo jóia, meu amigo? Tudo bem, jovem, graças a Deus. Aproveitando aí a deixa da minha amiga Ximênia, né, que ela falou que se não tivesse nenhuma pergunta sobre a oração anterior, ia passar para outra oração. Eu estou querendo aproveitar ainda para fazer uma pergunta relacionada. Pode ser, Ximênia? Ximênia, você dá licença? Sim, senhor, por favor, meu amigo. É o seguinte, eu estou querendo saber o significado da palavra Umbanda e a diferença da Umbanda para o Candomblé. Rapaz, olha, eu quando aprendi, Umbanda quer dizer assim, uma parte de Deus, entendeu? Um só caminho. Ok? Um só caminho, uma parte de Deus, um só caminho. É o que vem por esse lado. Por esse caminho é de Deus. É a diferença. Agora, Candomblé, eu não lembro bem assim, de ter ouvido uma palavra que diz exatamente o que é o Candomblé. Se alguém aqui no grupo souber, ensina para todos nós. O que significa a palavra Candomblé, não é isso, Zé Carlos?
Isso Porque o mesmo. candomblé, que eu sei, é uma religião, correto? Candomblé, umbanda, assim como tem também o kardecismo, né? Religião católica, evangélica e assim por diante. Alguém sabe o que significa candomblé? Se tiver alguém que possa olhar no professor Google também, auxilia. Em sessão a gente não pode fazer isso, né? Mas aqui a gente pode fazer. Para facilitar a compreensão de todos, né? Tá bom, Zé Carlos? Então a gente vai aguardando, né? Para ver. Sim, senhor. Tranquilo. Legal. Então vamos lá. Poderosa oração ao Criador. Olhei aqui, mestre, candomblé. Só um instante. Luciana. Aqui, ó. Espera aí, só um momento. Pode Estão me falar. escutando? Estão me escutando? Com certeza. É religião animista, original da região das atuais Nigéria e Benin, trazida para o Brasil por africanos escravizados e aqui estabelecida, na qual sacerdotes e adeptos encenam, em cerimônias públicas e privadas, uma convivência com forças da natureza e ancestrais. Por extensão, qualquer das seitas derivadas do candomblé ortodoxo que sofreram processos de inclusão de heterodoxias, elementos de origem banta, do baixo espiritismo, de mitos ameríndios. É isso. Legal. Do Google. Gostei aí do Fala dos Ancestrais, para mim é muito legal. Isso. Aí diz assim, posso continuar? Pode, claro. Licença, o candomblé é uma religião afro-brasileira derivada de cultos tradicionais africanos, na qual há uma crença em um ser supremo, Olorum, Mauô e Nizambi, dependendo da nação, e culto dirigido a forças da natureza personificadas, nas forças ancestrais divinizados, que são os orixás, os voduns ou inquices, dependendo da nação, de onde sai. Legal. Então, trouxe aí a explicação. Legal. Eu estava querendo saber, quando eu fiz a pergunta, a diferença mesmo assim da religião do candomblé para a Umbanda. Eu ouvi falar uma vez assim que a origem do candomblé era africana, aí como foi falado aí no texto, né? Mas que quando chegou aqui no Brasil, aí já é digamos assim, um desdobramento, né? Assim, a Umbanda já seria assim uma manifestação do candomblé aqui no Brasil. Eu estava querendo compreender isso melhor. Que veio da África, com certeza. Isso aí é, né, notório, vamos dizer assim, né? O que eu estava querendo lembrar, assim, o que significa mesmo, né? Cada coisa, né? Agora, aqui veio com as iniciações de povos africanos, com certeza. Com certeza. E existe muita coisa bonita. Mais fácil? Eu tirei a foto do livro dessa próxima oração que a gente vai fazer, aí tá lá no WhatsApp, no grupo. Se quiser dar uma olhada também, vai estar lá. Então, enquanto, quem não tem o livro, pode dar uma olhada lá. E o senhor pode dar uma centralizada na câmera do senhor. E aqui tá um pouquinho... O senhor tá muito pro lado, aí deixa mais centralizado. E aí? Tá bom. Melhorou? Perfeito. Então, quem é que pode ler para nós a poderosa oração ao Criador? Página 26 e 27. Oi, mestre Márcio. Eu? Tá ouvindo? Flávia? Senhor. Vou ler aqui. Pode ser? Estou ouvindo. Tá, vamos lá. Poderosa oração ao Criador. Senhor Deus,
Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome e grande a vossa bênção. Em nome do vosso Filho, Jesus, recorro a vós nesse momento para pedir a bênção para a minha vida. Que a vossa divina luz, iniciada sobre mim, com vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam em meu redor. Que as forças que agora me abatem e me entristecem se desfaçam ao sopro de vossa bênção. Que o vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o meu progresso. Que as vossas virtudes penetrem o meu ser, dando-me paz, saúde e prosperidade, abrindo, Senhor, os meus caminhos. Que meus passos sejam dirigidos por vós, para que eu não tropece na caminhada da vida. Meu viver, meu lar, meu trabalho, sejam vos abençoados. Entrego-me em vossas mãos, poderosa, na certeza de que tudo de bom hei de receber. Bendito seja aquele que em nome do Senhor, com luz e fé, esteja vencendo. Graças a Deus. Agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, só para lembrar aqui, Flávia, no terceiro verso, Troquei aí. que começa com que vossa divina luz, como é que você leu mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu não sei como é que eu li, mas está escrito que vossa divina luz iniciada sobre mim. Não, incida. Não é isso? Incida sobre mim, que aconteça, que a vossa luz aconteça em mim, ok? Incida. Entendi. Okay. Você leu como? Iniciada? Iniciada em mim. Iniciada. Incida sobre mim, ou seja, aconteça sobre mim. Aí está iniciada nesse livro? Nessa cópia? Não, mesmo, mas é porque eu fui rápido. Beleza. Estou precisando ler mais, aqui é a contadora de história. Tranquilo, é porque na hora eu pensei que você tivesse lido outra coisa. Então, olha, a Flávia leu, né? Naturalmente, ela não fez esse ensaio nem nada, porque tem horas que a gente tem que fazer do jeito que a gente pode, como eu falei antes. Mas, por exemplo, se a gente vai gravar a oração para poder outras pessoas ouvirem, também a gente pode fazer um treinamento, a gente pode fazer uma impostação de voz, né? E para que realmente haja um momento assim de aquela ligação, né, do ouvinte para aquele que está lendo. Mas da maneira que, como eu falei, que a pessoa possa ler, o importante é que chegue no coração da pessoa, né? Chegue na memória da pessoa, para que a pessoa possa gravar as palavras e lembrar. Quando precisar, lê de novo, faça a oração, até conseguir fazer de um jeito talvez mais público, né? Para aqueles que estão ouvindo. Por exemplo, fala assim, que vossa divina luz, né? A gente pode colocar um ponto assim, né? Que as forças, da mesma maneira que eu posso ler para mim, que as forças. Então depende muito da pessoa que lê, da pessoa que ora. E aquilo que eu falei pode ser até um pensamento também, não tem som nenhum. Mas pode, acontece o efeito do mesmo jeito, desde que a pessoa mereça. Então vamos verso por verso, para a gente estudar melhor? É isso que nós combinamos? Ou alguém quer fazer pergunta? A primeira estrofe diz aqui, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, ok? Então esse Senhor Deus é o mesmo Deus aonde quer que estejamos. Assim como alguns outros iniciados em outras religiões, né? Falam Alá, falam Buda. O importante é que o sentimento, o coração, o pensamento é dirigido a um só Deus, a um só Pai. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, e grande é a vossa bênção.
Olha que coisa bonita, né? Poderoso é o vosso nome. Então, nós não devemos usar o nome de Deus em vão, para qualquer coisa, de qualquer jeito. Nós temos que lembrar, quando nós nos dirigimos ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nós estamos nos dirigindo à força maior. Então, quando nós nos dirigimos, nós estamos pedindo, nós queremos receber também algo grande, mas depende também do nosso merecimento, daquilo que a gente contempla, da maneira que a gente fala, da maneira que a gente sente. Eu dou uma parada para esperar, porque se alguém quiser falar alguma coisa, quiser acompanhando também, nós estamos juntos. Em nome de vosso Filho, quem? Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, né? Nosso Senhor. São diversas maneiras também que a gente traduz para dizer que é o próprio Filho de Deus. Recorro a vós, neste momento, para pedir bênçãos para a minha vida. Então, é uma maneira que a pessoa tem, então, para falar com Deus e falar com Jesus, é também daquela mesma assim, peça ao filho que o pai atende. Né? Peça ao filho que o pai atende. Jesus, o Filho de Deus, o Filho é o corpo. Né? O Filho é o corpo. Jesus, o único que veio neste mistério, nesse destaque. O Filho de Deus, somente Jesus que veio nesse destaque. Então, a gente falando de Jesus, falando de Deus, nós estamos falando da mesma pessoa do Espírito Santo. Estão lembrados quando a gente faz, ó, o nome do Pai, do Filho, ó. O Pai, acima de tudo, né? O Filho é aqui o coração, o sentimento, o amor do Pai e do Filho. E aqui, ó, o Espírito Santo, porque a força do Pai e do Filho é que conduz a nós uma guarnição, ó, tanto do direito, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Nós, então, recebemos e ficamos íntegros com a guarnição. E isso depende de cada um. Alguma pergunta? Eu tenho. Oi. Você dá licença para a pergunta? Sim. Ó, ainda voltando aqui no primeiro verso, quando a gente fala assim, que normalmente as pessoas falam, meu Deus, assim, quando está se referindo a alguma coisa, fala, meu Deus, então isso é errado? A gente pronunciar o nome de Deus nessas frases, que pode se dizer até um vício de linguagem na cultura brasileira, porque sempre a gente está falando. Flávia, vamos agora mais devagarinho, por favor. Tá. Vamos lá. Bem, explique melhor, para mim entender melhor também. Assim, ó, ali no primeiro estrofe, aí fala sobre falar o nome de Deus, certo? Sim. Sim. Então, no Brasil, normalmente as pessoas falam muito assim, meu Deus, quando estão se referindo a alguma coisa, ou algum problema, ou enfim, é até um vício de linguagem. E é errado, então, a gente falar isso? É nesse sentido que o senhor está falando? Deus me livre de falar que a pessoa está errada. Não. Pode ser até um vício de linguagem. Mas, olha só, é também uma guarnição, né? Meu Deus, o que faço agora? Não é isso que você está dizendo? Sim. Oh, meu Deus, o que eu faço agora? Então está pedindo. Está pedindo a orientação, está pedindo a luz. Agora, se usar a palavra para falar coisas que não são boas, aí é a responsabilidade de quem falou. Porque não pode se usar o nome de Deus em vão. Está lembrado desse ensino? Sim, dos mandamentos, né? Mandamento, não usar meu nome em vão. O santo nome de Deus em vão. O santo nome de Jesus, de Maria Santíssima e assim por diante. Ok? Ok. Quando fala que vossa divina luz incida sobre mim.
Então, divina luz. Nós estamos falando também de Jesus, ok? A luz divina, lembra das músicas que tocam em sessão? A divina luz, o divino mestre. Somente Jesus é chamado dessa maneira, é lembrado. O divino mestre, quem é? Jesus. A divina luz. Aí tem São João, que é o divino São João. E tem Salomão, que é o rei divino. São os três personagens, vamos dizer assim, três luzes, né, que nós temos na união do vegetal, na nossa vida, e nós temos esse tratamento divino, ok? Jesus, a divina luz. Quando nós falamos de Jesus, é a divina luz. Vai ficar destacado. Quer dizer, venha sobre mim o quê? A luz, a clareza, a guarnição, né? Com vossas mãos retirai todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam em meu redor. O que é isso? É a guarnição. É porque as pessoas que criaram as orações, assim como nós mesmos podemos fazer uma oração, é o momento da inspiração, entendeu? Como é que vieram as palavras para formar a oração. Mas essas palavras, reunidas, elas querem dizer isso. A presença de Jesus trazendo a guarnição para nós. Que as forças que agora me abatem, aí já está dizendo que tem alguma coisa que não está bem, e entristecem-me, se desfaçam ao sopro da vossa bênção. Quer dizer, é a crença, a confiança que a pessoa tem em Jesus, né? O Filho de Deus, para poder fortalecer e tirar tudo aquilo que não é bom. Mas é preciso nós ter confiança. É preciso nós realmente crer, ter a fé. Que o dia que nós tivermos certeza absoluta, não precisa mais ter fé. Mas, por enquanto, nós precisamos ter fé. Que a gente não tem ainda certeza, convicção de tudo. Então, nós precisamos ter fé para poder a gente se dirigir à luz, né, à pessoa do Filho de Deus, que é o próprio Jesus. Então, nós estamos pedindo o quê? Bênção. Bênção é um pedido para guarnição. Que o vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o meu progresso. É um pedido que a gente faz. Continuando o pedido da guarnição. Porque não é a pessoa ficar em casa sentada, né, tomando ali um suco pelo canudinho, assistindo televisão. Ela não está se ligando com isso aí. Agora, se a pessoa tem fé, aonde ela esteja, em qualquer lugar, vendo a televisão, assistindo um futebol, indo para a rua, andando de bicicleta, ela tendo fé no coração, ela sempre vai estar lembrando de Jesus. Que as vossas virtudes penetrem em meu ser, dando-me paz, saúde e prosperidade, abrindo, Senhor, os meus caminhos. É também um pedido de guarnição. Olha, agora imagina a oração. Imagina a oração. A força que a pessoa, nessa oração, eu não lembro bem quem foi o autor dessa oração, pedindo as virtudes de Jesus. É brincadeira? Agora, pedir não ofende. É melhor pedir isso do que não pedir, ou pedir coisas que não são boas. Que as vossas virtudes penetrem em meu ser, dando-me paz, saúde e prosperidade, abrindo, Senhor, os meus caminhos. Porque a gente precisa ter os caminhos abertos. Precisamos ter guarnição para isso. Que os meus passos sejam dirigidos por vós, para que eu não tropece na caminhada da vida. Continua pedindo guarnição, para poder ter os passos firmes, os olhos abertos. Eu sempre digo assim, eu sou igual mineiro, meio desconfiado, e quando eu vou atravessar uma rua, que ela seja de mão única, eu olho para os dois lados. Ela pode ser de mão única, eu olho para os dois lados. Por quê? Eu não fico só, eu fiz uma oração aqui para Jesus, pronto, eu estou salvo.
Eu vou atravessar aqui essa rua, se vier um carro, ele vai frear, ele vai desviar. Não, não é assim. A gente tem que pedir, mas tem que também fazer por onde. Esteja com essa guarnição. Nós temos que colocar o pé na estrada. Nós temos que colocar nossa inteligência para funcionar. Não é ficar só de boa, esperando que tudo aconteça por uma oração que eu faça. Eu tenho que fazer a minha parte também. Meu viver, meu lar, meu trabalho, sejam por vós abençoados. Isso é algo que a gente tem que pedir todo dia. Desde que a gente levanta da cama, que vai se preparar para sair para o trabalho, né? Ou para a escola, onde seja. Pedir essas bênçãos. Aonde eu esteja, eu quero ser abençoado por Jesus. Entrego-me em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo de bom hei de receber. Agora, tem que fazer a sua parte. Eu entrego a Jesus a minha vida. Mas não é assim, porque eu entrego minha vida a Jesus, que eu vou ficar esperando tudo que vem de Jesus. Meu salário, meu alimento, a roupa limpa, a minha casa. Não, não é assim. A gente tem que se ligar pedindo, mas tem que ter por onde fazer. Mestre, posso fazer uma pergunta? Quem? Ximênia? Ximênia, mestre, a gente tem, como o senhor falou, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? A oração, ela nos lembra disso, né? Mas quando é que nós temos a certeza, de fato, que nós fizemos a nossa parte a ponto de nos pedirmos por achar que fizemos a nossa parte? O senhor entendeu a minha pergunta? A pessoa fez a parte dela, mas ainda não recebeu o que ela está precisando, é isso? Quando é que a gente tem a certeza que, de fato, nós fizemos a nossa parte? Que às vezes a gente acha que fez. Sim. E aí não recebemos. Como é que a gente tem a certeza a ponto de a gente poder fazer essa oração com a convicção de que a nossa parte foi feita? Não, a pessoa pode fazer a oração também, mesmo que não tenha ainda feito tudo. Porque quando a pessoa chegar a fazer tudo direitinho, ela já está abençoada 100%. Aí está na hora de preparar para poder começar a subir para o astral, entendeu? Entendeu, Ximênia? Entendi. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, imagino que a gente ainda não fez tudo certinho, ainda não, entendeu? Tudo direitinho, que nós estamos por aqui ainda, que aqui é o lugar que foi nos dado esse direito de estar aqui nesse lugar, nesse planeta, neste campo de energia, né? Também é um campo de luz, que é para poder a gente aperfeiçoar. Às vezes, nós aqui que estamos nessa live, pode ser que tenha pessoa aqui que é a primeira encarnação, né? Num corpo humano, pode ser a 15ª ou a 100ª. Eu não tenho ainda como precisar isso, o tempo que a pessoa, que o espírito está vindo e voltando, entendeu? Agora, eu sempre digo assim, eu sou um ser espiritual, eu não sou daqui. Eu estou aqui nesse corpo com essa experiência, para poder vivenciar as experiências terrenas, para que eu possa, né, deixar por aqui mais aquilo que eu não preciso, espiritualmente falando. O orgulho, a inveja, o ciúme, né? E outras coisas boas que a gente sabe que não são boas, para a evolução espiritual, para a gente andar mais no caminho da humildade, da sinceridade, do bem. Entendeu? Então, aqui é um campo ainda que tem pessoas que pensam diferente, mas onde é que você pensa que seja o inferno, né? Entendeu? Entendi. Eu acho que é por isso que nessa oração, quando ele fala das virtudes, né? O trecho fala assim, que as vossas virtudes penetrem em meu ser. É justamente para nos ajudar a ter essa certeza de que estamos fazendo nossa parte, né? A partir do momento que a gente consegue penetrar de fato e essas virtudes penetrem de fato em nosso ser. Então, e nós não podemos deixar, tipo assim, para amanhã. Nós temos que procurar fazer todo dia. Por quê? Nós também podemos fazer o paraíso aqui na Terra. Nós também podemos viver um céu aqui na Terra. Mas depende de cada um. Porque aquelas histórias antigas que a gente ouvia, né? Ah, você está fazendo isso, você vai para o inferno. Outro, não, você tem que passar pelo purgatório. É mais purgado que nós estamos purgando nesse planeta, no dia a dia da vida. Mas a gente tem que fazer isso com
altitude, entendeu? De cabeça erguida, pé no chão, fazendo por cada um, fazendo pela família, por nós todos, dentro de uma religião como nós estamos, e plantando, para a gente poder colher mais na frente. E aí, numa próxima encarnação, quem sabe, a gente já possa viver um tempo melhor. Não vou dizer que esse é ruim, não, porque, graças a Deus, eu gosto muito da minha vida, da família que eu tenho, dos amigos, né? A união do vegetal. Mas vamos querer sempre mais e melhor. Então, Grata, aqui, ó, entrega. Grata. Sim, Ximena. Vocês têm preferência? Ximena? Oi, desculpa. Não, só agradecer aí a explicação, mestre. Grata. Mamãe. Pode falar alguma coisa, mamãe. Olha, aqui estou gerenciando aqui, viu, mestre? Mas eu não só agradeci. Obrigada aí pela explicação. Legal. Entrego-me em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo de bom hei de receber. Bendito seja aquele que, em nome do Senhor, com luz e fé, esteja vencendo, graças a Deus. Então, é quando a gente vê, às vezes, pessoas, né, progredindo, pessoas saindo das dificuldades, né, das drogas, da bebida alcoólica, daquela vida corriqueira ruim. Aí, puxa vida, que legal, né? Vamos bater palma para essa pessoa no sentido assim espiritual, né? Dizendo, puxa vida, bendito seja aquele que, em nome do Senhor, com luz e fé esteja vencendo. E sempre com a graça de Deus. Porque a vida é assim mesmo, nós estamos trabalhando, estamos lutando com a gente mesmo para vencer aquelas coisas que não são boas ainda que nós temos que vencer. E agradecendo, sendo grato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso que é importante, sempre que a pessoa vá deitar para dormir, em nome do Pai, fazer o sinal da cruz, quando levanta, a mesma coisa. Eu faço isso, quando eu vou sair de casa, né? Antes de fechar o portão da minha casa, eu me benzo também, né? Quando eu volto para casa. Isso eu também procurei ensinar para meus filhos, para a gente fazer isso quando acorda, quando vai deitar, um abraço, um beijo, pede bênção. A gente, então, liga o pensamento em Deus para abençoar aquele filho, que é em nome de Deus, né? Não é a gente simplesmente que está abençoando. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, a gente quer encaminhar uma prece para alguém, a gente pode, tipo, né? Colocar a mão, né? E dizer, eu estou encaminhando uma prece. Por que isso? Porque nas nossas mãos, na mão que a gente tem poder também. O poder de dar, o poder de receber, o poder de até, a gente sabe que pelo reiki, né? Pela bênção, pela benção, pessoas recebem energia da gente. Cada um de nós tem energia que possa passar para o outro, que o outro possa receber e sentir-se bem. Isso é uma coisa comum que existe entre nós. Mas é que tem gente que não acredita. Então, quando a gente vem fazer alguma coisa, se a gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos dentro de uma linha espiritual. Aí favorece um tanto de coisa. Mestre? Laura Cândida. Oi, uma pergunta, mestre. Pode fazer, querida. Quando a gente entrega algo, alguma situação nas mãos de Deus, como é que fica a questão do nosso livre-arbítrio em relação a isso? Do tipo assim, por exemplo. O livre-arbítrio é a mesma coisa assim da liberdade, ok? A liberdade. Certo. No momento que a pessoa tem a liberdade de pedir a Deus, né, que faça alguma coisa por mim, eu estou entregando isso a Deus, a Jesus, a Virgem Mãe, no sentido espiritual, assim, de se colocar pequeno, entendeu? Se colocar pequeno perante o poder espiritual. Mas temos que fazer a nossa parte. Não é simplesmente entregar para Deus e deixar que as coisas aconteçam, né, sem fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu estou entregando para Deus,
pedindo, orando, né? Às vezes tem pessoas, momentos, situações que até implorando, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Por exemplo. Oi, Ximena. Oi, mestre. Eu tenho uma pergunta aí dentro dessa linha que a Laura fez. É o seguinte, às vezes a gente... Como fazer um pedido? Na oração, muitas vezes a gente, além de agradecer, né, uma oração de agradecimento, ou de fazer um pedido. Mas como fazer um pedido sem saber se a gente de fato merece, se vai ser bom ou não para a gente? Como fazer um pedido numa oração, durante uma oração? Olha, primeiro quem tem que aprender a saber pedir, né? Se eu vou fazer uma oração como essa aqui que nós lemos agora há pouco, pedindo a guarnição, né? Deus, nós temos que colocar nosso coração à frente. Não é? Como é que a gente vai fazer uma oração se a gente não está sentindo que é para isso? Não cabe, você entende? A gente tem que se colocar à disposição também, para pedir e saber receber. Agora, tem pessoas que, às vezes, não vou dizer nenhum de nós aqui não, mas é sujeito a ser um pouco apressado. Pediu de manhã, já quer à noite, tudo prontinho. Pede à noite, já quer que amanheça tudo do jeito que ela pediu. A gente pede, faz a oração, se coloca à disposição, começa a ver que é preciso abrir mais o coração, ter mais educação um com o outro, não é isso? Mais amor, mais amorosidade dentro da casa, no trabalho, onde seja, com os vizinhos. E aí, quem sabe, o pedido fica mais fortalecido pela prática da pessoa. Eu quero ter paz. Eu quero ter paz, meu Deus. Me auxilie. Me dê a condição de eu ter mais paz no meu coração. Aí para frente é fazer por onde? Não ficar intrigado com as pessoas, não criar confusão por pouca coisa, não ficar jogando a culpa nos outros, brigando com os vizinhos, com os colegas que trabalham do lado, e assim por diante. Porque às vezes a pessoa diz sempre assim, eu faço tudo certo. Eu faço tudo certo. Na minha casa eu sou assim o máximo. No meu trabalho ninguém conclui as coisas antes de mim. A pessoa sempre se colocando no lugar do campeão. Fica difícil. É difícil para pedir as coisas. É pedir porque já tem tudo. Já é o máximo. Entendeu? Nós temos que procurar a humildade. Procurar a humildade. Tem, vamos dizer assim, momentos a gente vê, por exemplo, a água. É o ser mais humilde que existe. Então, nós temos que pensar, como é que é isso? Por quê? Serve. Então, nós temos que nos colocar nesse lugar servindo, sem ficar olhando o que nós vamos ganhar. Vamos lá, vamos fazer junto, vamos dar as mãos. Aí, daqui a pouco começa a acontecer aquilo que a gente está precisando. E as pessoas vendo na gente também, reconhecendo, aí somando, e a vida fica melhor. Mestre? Laura. Quando se fala o que tiver de ser será, esse será, ele é absoluto ou por um pedido de coração pode mudar uma situação? A maneira que a gente fala, o que tiver que ser, será. Né? O que tiver que ser, será. Por exemplo, a pessoa ela está trabalhando, ela quer melhorar de vida. Então, o que tiver que ser ali do trabalho da pessoa, será também a prosperidade que a pessoa está buscando, porque ela está fazendo por onde. Não é simplesmente colocar no ar. O que é ser, será. Não, Deus vai me dar o jeito aí para me resolver. Não é legal isso aí. Eu tenho que procurar um jeito para fazer melhor, para poder receber melhor também. É o dar e receber. É sempre assim, aprender a dar e aprender a receber. Porque tem gente que gosta muito de dar as coisas para as pessoas, mas na hora de receber, acha o cúmulo. Não, eu não preciso disso não, fica tranquilo. Não é para alguém aí que precisa mais do que eu. Ora, o que é isso? Né? É muito legal a pessoa quando vem oferecer alguma coisa para a gente. Que alegria, que bom, muito grato, você lembrou de mim. Já está criando uma energia
criando uma energia positiva, porque o outro pensou em dar, em fazer o bem, vamos dizer assim, né? Sem falar que está fazendo o bem, mas pensou. E se o outro não recebe bem, cria um trauma naquele meio ali. Então, do mesmo jeito que a gente gosta de oferecer um presente para a pessoa, oferecer uma palavra, do mesmo jeito a gente aprender a receber também. Não lembra de São Francisco? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E aí por diante. Mestre? Adriana. Isso. Eu quero saber, mestre, se a força da lua cheia, ela tem influência nas orações. Olha, eu vejo que a Lua ela exerce influência em todos os sentidos para nós aqui nesse planeta, entendeu? Todos os sentidos, nos seres vivos, né? E movimento das marés, a Lua tem essa influência. Eu não lembro agora, mas nós estamos já na Lua cheia? Hoje é lua cheia. Então, dessa forma, se nós acreditamos nisso, pode crer que também tem a influência. Pode crer que tem. Porque está no astral, entendeu? Está no tempo. Sim. A força da Lua está no tempo. Então, também, se nós nos colocamos nesse lugar, o nosso coração também vai estar no tempo de fazer a oração com mais força, com mais luz. E também, ao mesmo tempo, quando chegar na hora da resignação, né? Quando é a hora de acalmar, né? Por exemplo, agora nós estamos no outono, não é isso? Sim. Não é isso? Nós estamos no outono, né? Até junho. Então, outono é a estação do recolhimento. É o recolhimento. Esse é um tempo que a gente precisa também se recolher na força da Lua também. Se recolher, ficar assim, examinar mais as coisas, perceber que quando chega na primavera, a gente, né, mostra mais o que nós somos. É assim como uma flor que se abre, um botão, né, que é aquele mistério do botão, né? É quando abre a flor, a gente vai conhecer realmente aquela flor, o que ela tem, a beleza da flor, o perfume, o pólen, né? Então é nós. Sim. Olha bem como é que a relação, né? A pessoa com a planta, com a natureza, no modo geral. Nós temos que saber, não é todo o tempo do ano que a pessoa fica naquela gritaria, naquele pula-pula, cantando, sambando, gritando, ou só trabalhando, brigando. Nós obedecemos à força da Lua, a gente é mais feliz. Se nós obedecemos às estações do ano, somos mais felizes também. Né? Porque o outono nos ensina a nos recolher, porque não é tanto no Brasil, mas tem países onde eu morei, por exemplo, que a gente tem que saber vivenciar o outono. E quando chega no inverno, a gente está com mais força para vencer aquela estação que é muito fria. A gente fica mais dentro de casa, entendeu? Não tem muita condição de passear no campo. Então, aí vai depois, né? Quando vai chegando a uma nova estação, para poder transpor aquilo ali, é a vida da gente. É tanto o homem quanto a mulher, é a criança, a adolescência, adulto. São as fases da vida, as fases do ano, são as fases da lua. Se nós pudermos obedecer e atender e entender para compreender, a gente vive bem melhor. Grata, mestre. Mestre. Rose Marina. É Rose. É a Rose Marina? Quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Em relação ao pedido da oração, a oração, para a gente fazer um pedido, esse pedido não está ligado ao merecimento para receber a resposta dela? Olha, tudo que nós recebemos, a gente diz, né? É o merecimento, é isso? Tudo que nós temos é o merecimento. Então, nós podemos também fazer por onde isso melhora em nós.
tendo mais, assim, dentro da gente, o querer de se aproximar mais de Deus. Quando a gente se aproxima mais de Deus, através da prática da vida, procurando ter praticar uma vida de amor, né? E de igualdade uns com os outros, claro, a gente prepara o caminho para a gente merecer mais. E a oração auxilia pelas palavras. E a palavra, você sabe, né? Tem força, né? Por isso que é importante a gente aprender a falar para poder a gente ter sempre força na palavra. Aquele que sabe falar tem que saber praticar, entendeu? Aquele que sabe falar tem que saber explicar. A gente não pode falar uma coisa e praticar outra. Porque quem vê vai ver que a gente não está tendo um norte nas palavras da gente. Então, quando a gente coloca força na palavra, é pelo querer de fazer o melhor, de se encontrar mais com a força de Deus, com a luz de Deus. Tá aí. Sim, Rose. Grata. Ok. Entendi. Ok. Vamos lá, gente. Zé Carlos já foi dormir? Estou por aqui, mestre. Oba! Eu estou querendo fazer uma pergunta sobre a São Cosme e São Damião, pode ser? A chamada? Da chamada de São Cosme e São Damião, porque A tem chamada de São... Viu, Zé Carlos? Oi. É a chamada de São Cosme e Damião ou a oração? É a chamada. É porque tem duas... chamada a gente não pode tratar por aqui. Tá. Então, era só com relação a duas palavras que é utilizado na chamada e que fala muito em orações também, que são as palavras bendito e as palavras bendito e louvado, né? Sim. Aí eu estava querendo entender. Inclusive, tem lugares que falam dos benditos, né? Tem lugares que não fala oração, fala os benditos. Aquela região que, lá no interior da Bahia, interior de Minas, né, do Maranhão, muitos interiores aí, né, tem muitos rezadeiros, né? Os benzedeiros, rezadeiras, usa muito isso, os benditos, são cantorias, né? Que se fazem falando em nome de Jesus, em nome de Deus, dos santos, né? Louvado, né? Louvado nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado São Cosme e São Damião, né? Fazendo uma louvação, quer dizer, uma maneira respeitosa de se dirigir à força superior. Entendeu? Entendi. É que foi combinado assim que a gente não deve tratar assunto de sessão, viu, Zé Carlos? Não, é só porque essas palavras assim eu vejo que está bem presente também em muitas orações. Aí eu estava querendo entender mais o sentido assim das palavras. Sim. Eu só usei a chamada assim porque eu lembrei, né, que também a chamada fala, mas era mais no sentido de saber assim o sentido de louvar, né, de louvação. Tá ok, tranquilo. Esclarecido. Alguma outra oração que vocês queiram estudar? A gente possa conversar? Heloísa veio hoje? Débora? Heloísa? Flávia foi dormir? Mestre, Rose Marina. é Rose novamente. Sim, Rose. É Rose novamente. O senhor está podendo falar alguma coisa dessa primeira oração, que é sobre o amor? A primeira ainda que fale a língua dos homens
e a dos anjos. Se eu não tiver amor, serei como bronze, pessoa e como símbolo que retine, como sino que retine. O senhor pode falar alguma coisa dessa oração? Essa oração eu resolvi trazer para o livro, porque, na realidade, são as palavras da carta, né? Aquele cantor Renato Russo, lembra? Que ele gravou e uma música que tem uns versos de Camões, né? E vamos dizer, gente, quem está ouvindo é para me auxiliar, hein? E palavras do profeta, do apóstolo Paulo, ok? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o tímbalo que retine. Lembra dessa música? Como é que é o nome da música do Renato? Hein? Tem o nome dela que o Renato Russo gravou? Ainda... Como é que é? Que eu falasse a língua dos homens. Como é o nome dessa música? É só o amor. Não. Tem outro nome. Eita. Como? É Monte Castelo. Deixa eu descobrir aqui. É Monte Castelo. Isso. Rose? Sim. Então Sim. tá, Monte Castelo, tá? Então essa carta aos Coríntios, como está na Bíblia, que eu coloquei ali, Coríntios, né? Que é para identificar que está na Bíblia. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ou seja, não adianta fazer tudo que a pessoa for fazer. Se não tiver amor, não adianta, não vai chegar naquele ponto que a pessoa está querendo. Pode, né, suar, pular, gritar e tudo, mas se não tiver amor, aquilo não será feito do jeito que é para ser feito pela vontade de Deus. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Por quê? Porque o amor é a força mais poderosa que existe no universo. O amor é Deus. Só por amor que se pode realizar todas essas obras terrenas para se chegar para isso, para se falar que realmente eu tenho Jesus no meu coração. Muitas pessoas nas ruas, nas igrejas, eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Jesus, eu fui batizado, eu tenho Jesus no coração. Aí chega em casa, por qualquer bobagem, está brigando, está xingando, está empurrando, né? Chega no ônibus, no metrô, aonde seja, quer ser o primeiro da vez. E cadê a prática em cima daquele que está pregando? Então, tem que ter amor em tudo. É na educação dos filhos, é no bom dia, se dá, quando chega no trabalho, é na rua, aonde esteja, aonde a pessoa estiver. Né? Aquele momento que vai para a igreja, vai se casar, ou num templo, onde que seja, e é na montanha, na beira da cachoeira, o casamento, que a pessoa diz, meu amor, não sei o quê, e tal. Está se falando do amor, mas é preciso praticar o amor. Quando duas pessoas se amam e resolvem morar na mesma casa, para dormir na mesma cama, comer uma saca de sal e ter filhos, aconteça o que acontecer, pode ter aqueles momentos de raivinha, né? Às vezes vira a cara, não sei o quê, mas daqui a pouco está tudo de boa de novo, se abraçando, né? Se beijando e fazendo a vida um ato de viver. Por quê? Porque tem amor. Ninguém ainda é perfeito para ser leve todo o tempo. Mas nós podemos reconhecer, nós podemos pedir desculpa, pedir perdão, né? Reverenciar o outro que fez algo de melhor para nós.
E assim o amor prevalece. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Nada. Porque a pessoa, às vezes, vai entregar os bens, mas pensando, eu vou dar um dinheirinho aqui para esse cara, porque vou ganhar aqui um lugarzinho no céu, entendeu? Eu vou me entregar aqui como um mártir, né? Para me ficar com o meu nome na história. Não adianta. Ele está fazendo por que a pessoa está fazendo isso? Tem amor? Se tiver amor, tudo bem. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Por quê? Porque o amor é Deus. E tudo que se faz por amor, tudo que se faz por amor é crescimento. É obra de Deus, é Jesus, é Maria, é o Espírito Santo, vamos dizer assim, clareando sempre. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. Porque sem amor, nada se pode dizer que está fazendo por amor, se não tiver o amor verdadeiro mesmo. O amor, por exemplo, de mãe, né? O amor de pai, o amor de filho. É na prática da vida. Se tiver amor, quando alguém vai olhar, prevalece o amor que foi utilizado, que foi feito, que foi falado, que foi aceito. É o amor, a força maior que existe nesse universo. Rose. Sim, senhor. E aí? Muito bom. Eu gosto muito dessa passagem que tem no livro de Paulo, na Bíblia. Eu acho ela bem, bem profunda. Paulo é conhecido por muitos o maior apóstolo de Jesus, sem ter convivido com Jesus naquele tempo, lá na região do Oriente Médio, entendeu? Sabia disso? Sabia. Não sei. Ele era um soldado, né? Era um soldado do exército romano. Ele era natural de Tarso. Por que o nome dele era Saulo de Tarso? Porque ele nasceu numa região chamada Tarso. Mas depois ele se aliou ao exército romano. E era como um capitão, né, do pelotão ali naquela região da Judéia, por onde tinha os primeiros cristãos, viviam, né, os primeiros cristãos. Mesmo depois que Jesus foi crucificado, né, e teve a ressurreição, os cristãos eram perseguidos. E Saulo era um dos capitães, né, daqueles pelotões que perseguiam os cristãos, batiam, prendiam, matavam, né? E mais na frente ele teve a transformação, né? Ele recebeu a presença de Jesus. E a presença de Jesus na consciência dele, no coração dele, ele então fez a transformação de Saulo para Paulo. E daí para frente ele começou a praticar e ensinar as palavras de Jesus, sendo conhecido como o maior apóstolo de Jesus. Ele andava por muitos lugares, né, levando a palavra de Jesus. Então, por isso que diz, carta aos Coríntios, carta aos Tessalonicenses, cartas aos Romanos, cartas aos Filipenses, eram os povos daquela região, daquela época, entendeu? Quando ele não podia estar presente para ensinar ali ao vivo e a cores, ele mandava uma carta. Por isso que existem essas cartas na Bíblia. E também, às vezes, fala epístola, né? São grandes ensinamentos do apóstolo Paulo. Muito bom. Gostei. Muito bom.
Flávia, você ia falar alguma coisa? Adriana? Presente, mestre. Eu lembrei aqui da oração da serenidade, mas eu nem sei se tem no seu livro, porque eu não tenho o livro. Oração da serenidade? Sim. Mas está nesse livro? Não sei, eu não tenho o livro. Quem tá Eu com o lembrei livro aí? dela agora. Quem está com o livro aí, da turma que está na audição? Quem está presente no grupo que possa dizer se tem essa oração? Eu tinha pedido para essa edição, porque não sei se vocês sabem, essa é a 5ª edição, ok? Já tiveram outras 4 edições. Eu tinha pedido para colocar as orações em ordem alfabética, mas não foi possível, porque nós fizemos em tempo recorde, em 2 meses. E foi um pedido do presidente da DG, que era para poder angariar recursos financeiros, entendeu? Eu preparo o livro, preparo o material, mas eu faço a doação para o núcleo. Dessa vez a doação foi para a diretoria geral. Então foi muito rápido. Então não houve tempo para colocar em ordem alfabética. Tem muitas, né? Não dá para encontrar. É? E tem muitas, né? Para encontrar assim, né? Se você tiver alguma oração da serenidade aí, tu pode trabalhar com alguma que você tenha. Não tem nenhum problema também, não. Eu lembro, ainda quando adolescente, né? Você sabe que adolescente, é pré-adolescente para adolescente, ele fica assim mais serelepe ainda, né? Acho que todos nós sabemos disso, né? Então eu lembro uma vez, uma frase que eu ganhei, né? E eu guardo essa frase comigo até hoje, desde aquela época. Serenidade constante e profunda é fruto da maturidade conquistada. Que legal essa frase. Serenidade constante e profunda é fruto da maturidade conquistada. E um dia, eu conversando com uma jovem na época, que eu estava solteiro, né? Então eu estava assim, começando o namoro, e ela tinha vivido um tempo também na França, e ela trouxe uma música, me deu uma música uma instrumental, que é Serendipity. Serendipity. Procure no YouTube, que eu penso que existe. Serendipity. Traz uma paz assim, uma serenidade, é algo muito legal. Anotei, vou procurar. Isso, procure. Apareceu agora o nosso amigo sorridente, Lucas Menezes. Cadê ele? Eu só estou vendo a foto dele aqui. Sim, senhor, estou aqui. Fala, meu amigo. Boa noite. Certo, Adriana? Então procure no YouTube, tá? Certo, mestre. Grata. Naquele mais famoso, como é que é o... Eles estão até abrindo de graça agora esses dias, que é aquele que é pago. Spotify. É? Spotify, é? Isso. No Spotify pode ser que encontre mais rápido. Certo. Tá bom. Então tá. Vamos agora atender o Lucas. Diga, Lucas. Não, eu ia só avisar que não achei não a oração que ela queria no livro. Você achou? Não achei. Ah, certo. Mas se tiver alguma outra que fala da serenidade, a gente pode também trabalhar. Certo? Aqui tem, deixa eu ver aqui na... É uma oração que eu procuro pesquisar as orações em diversos lugares, né? Tanto em países como em lugares do interior do Brasil. Então, essa oração aqui que eu vou falar é uma oração acalme. Né? Que ela falou da serenidade, né? Então, essa oração acalme. Acalme meu passo, Senhor, entendeu? Ela traz serenidade também. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando a minha mente.
Diminua meu ritmo apressado, com uma visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Bonito, né? É linda. Retire a tensão dos meus músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajude-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a tua voz. Acalme meu passo, Senhor, e inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho, amigos e, sobretudo, pela tua presença em minha vida. Linda! Que linda essa oração. Muito bonita. Essa eu consegui lá no Ceará. Muito linda. Ela pode ser feita também. Ela pode ser feita também assim, para um dia de Natal. Ela pode ser feita também no aniversário de uma pessoa, numa conclusão de um curso, na formatura, entendeu? Ela pode ser lida homenageando, pedindo cada vez mais aquilo que a gente já vem falando, né? Da tranquilidade, da paz, né? Que linda. Horácio tirou a foto, colocou no zap dela? Qual a página, Mestre Márcio? 46. Vou colocar. Coloca, Horácio, que eu hoje, inclusive, eu estou me preparando para amanhã, porque já tem alguns lugares, alguns núcleos, representantes estão pedindo para me fazer gravações, né, de vídeo para encaminhar para a Irmandade de alguns núcleos. Eu vou levar também, além de falar, né, algumas coisas, eu também falar uma oração para que as pessoas também aprendam. Eu estou muito feliz por isso, pode ter certeza. Uhum. É algo assim que faz meu coração crescer de alegria, né, de poder estar trabalhando aqui nesse grupo de orações e atender os pedidos que me fazem. Eu fico muito feliz. Coisa boa. Que lindo. Grata, viu, mestre? Márcio. Ok, Ximena. Assim, só curiosidade mesmo, assim, como é que o senhor conseguiu, como foi o seu trabalho para coletar todas essas orações em diferentes estados, países? Até amanhã eu vou fazer esse trabalho de gravação desse vídeo, que é lá no núcleo, lá no Ceará, em Fortaleza, e me pediram para contar um pouco dessa história, né? E como que eu cheguei assim, a organizar esse livro e tudo. E então é isso. Eu digo para você que um tempo que eu comecei a ficar mais parado em casa, devido a situações que eu passei, né? Problemas de físico, eu tive que fazer cirurgias, né? E recebi assim, muita atenção das pessoas, tanto em hospitais e amigos da União também, familiares. E um dia, então, me veio essa ideia de organizar umas orações. Eu tinha conversado com uma pessoa que ouviu da Messe Pequenina uma orientação. Essa pessoa é uma conselheira, num núcleo aí no norte do Brasil. Ela estava passando uma situação difícil, porque o marido vivia embriagado e drogado durante o dia, durante a noite. Durante o dia ele trabalhava, mas à noite ele voltava para casa em situações difíceis. E ela buscou um socorro com a Messe Pequenina. Então a Messe Pequenina falou de 3 orações que o Mestre Gabriel ensinava para as pessoas saírem das dificuldades. E depois que fizesse as 3 orações, fizesse a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou.
E uma situação que eu estava passando uma vez, então me veio a ideia de organizar essas orações digitadas, né? E fui colecionando os outros, lembrando da minha infância, meu tempo de escola, e eu então fiz uma coletânea de 14 orações, lembrando dos 14 anos divino. E um dia, eu deixei esse arquivo no computador. Isso foi no início da década de 2000, 2003, 2004, por aí. E um dia eu fiquei sabendo de um irmão, um mestre representante de um núcleo em São Paulo, que tinha atravessado uma situação difícil, com ataque cardíaco, mas tinha sobrevivido. E eu mandei para ele aquele arquivo com as 14 orações. E ele achou tão bom, mostrou para a família e mostrou para a Irmandade. Resumo, pediram licença para mim e fizeram um livro. Foi o primeiro livro das orações. Tinham 14 orações. E aquele livro eles venderam lá em São Paulo, e a arrecadação foi para construir a casa de preparo. Então eu vi que, pelas orações, eu podia fazer mais, entendeu? Mais na frente, o mestre Tiago Araripe, que era o representante do Núcleo Fortaleza, lá em Fortaleza, junto com uns irmãos aqui do Núcleo Cajueiro, pediram para mim se poderiam fazer um livro também. Aí eu já reuni 23 orações. E assim fazendo pesquisa, indo em busca, procurando saber de livros de algumas religiões, pesquisando com pessoas no interior também. Então, quando eu passei para o mestre Tiago, já tinham 23 orações. Foi a segunda edição. É um livrinho azul de tamanho menor. Algumas pessoas em Recife têm. Depois, quando eu voltei da Espanha, quando nós voltamos a morar no Brasil, aí os irmãos lá de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, queriam também fazer uma edição do livro. Eles tinham recebido a doação de um terreno, com casa e tudo. E foi doado para a Casa da União, em Lagoa da Prata. Lá estavam com um trabalho muito bonito. E me pediram, aí eu mandei 40 orações. Eles fizeram uma edição, marcaram um encontro de jovens, para mim estar lá coordenando também. Fizemos uma tarde de autógrafos, e eles venderam para toda a comunidade. Em 2018, um representante em São Paulo me pediu, e eu, então, encaminhei 72 orações. E aí 3 núcleos fizeram esse trabalho lá, da edição. Então, os 3 núcleos tiveram uma arrecadação muito boa. E ficou, assim, a arrecadação líquida, né? Pagaram os custos, tiveram uma arrecadação muito boa. E agora, o ano passado, quando o mestre Tadeu, o presidente da DG, me pediu, novamente eu fiz essa 5ª edição, que é a capa branca, com 92 orações. A próxima eu já estou trabalhando nela, que é para daqui a 2 anos, com 135 orações, se Deus quiser. Então é algo que eu gosto muito. Desde criança aprendi a fazer orações em minha casa, na igreja católica, na escola, e me ligando com as pessoas também com quem eu tinha, assim, convivia, né, com benzedeiros também, rezadores. Isso veio no meu coração desde criança. Então eu fico feliz de poder fazer isso, para também saber que algumas pessoas já receberam o auxílio, né, pelas orações, por esse livro. Então é uma alegria tamanha, você nem imagina. Mestre? Pronto, Adriana? O mestre Gabriel, ele fazia a oração do Pai Nosso logo no início, né? Da criação da União. Depois ele parou para si. Naquela época, quando ele chegou na região, lá em Porto Velho, né, para soldado da borracha, né? Então ele fez alguns trabalhos como enfermeiro, né? E motorista e tudo mais, mas ele ia para o Seringal, porque era o trabalho que ele ia fazer, ser soldado da borracha. Então ele foi de Porto Velho, foi e voltou para o Seringal 4 vezes. Quando ele voltou em 65, foi o dia 1º de janeiro de 65, então ele, para poder organizar a União do Vegetal, então ele começou a dar o vegetal para as pessoas. Então, o que tinha muito lá em Porto Velho eram católicos. Então, para cativar, antes de começar as sessões, ele rezava Pai Nosso, Ave Maria, fazia o sinal da cruz. Tem até uma gravação que ele fala: eu faço o sinal da cruz e não sou católico.
E eu digo a mesma coisa. Entendi. E ele ensinou também outras orações, né? Oração do anjo da guarda, que também já se fez como chamada. A oração que ele ensinou para o mestre Antônio, irmão dele, na época não era nem mestre, a oração do meu Jesus crucificado, né? E também é conhecida como a oração do fecha-corpo, né? E depois o mestre Antônio fez como chamada. Entendeu? Sim, entendi. Mas são orações. Aqui no livro eu trato como orações. Mas o mestre Gabriel usou orações. A oração para tirar a espinha de peixe na garganta. Tem a oração do com Deus me deito, do sono tranquilo, tem algumas. O mestre Gabriel também viveu ele participou algumas vezes, né, no terreiro, né, do tambor, né, da Chica Macaxeira, né? Então, ele se apresentava também como sultão das matas, também com orações, com versos. Inclusive, a oração de Sultão das Matas que tem no livro, eu que organizei essa oração. Tem uma parte que foi feita por um preto velho, de um centro de candomblé. A segunda parte, eu fiquei sabendo de um senhor lá de Manaus, que ele ensinava, que era para poder entrar na floresta. E a terceira parte fui eu que fiz. O verso, né? Aí eu resolvi colocar no livro como oração Sultão das Matas. A senhora não tem o livro ainda não, né? Quando a senhora conseguir o livro, aí a senhora vê que está lá. Meus prezados irmãos, prezadas irmãs, nós estamos chegando agora às 23 horas. O que vocês acham? Tá bom? Eu estou de férias, não tenho pressa, né? Mas a gente precisa também fazer outras coisas, né? Eu ainda vou trabalhar um pouco para que amanhã eu possa fazer as outras gravações que eu preciso. Mas estou aqui à disposição ainda. Ximênia. Mestre, gratidão, viu, pelas explicações. Não, gratidão aí pelas explicações, né? Bem rico mesmo o conhecimento. Muito obrigada, viu? Gratidão mesmo. Mestre Márcio? Sim, jovem. Rivaldo Menezes, poeta. Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Mestre, essa oração da serenidade que eu acho que foi perguntada aí, ela é de um teólogo. Eu tenho eu posso mandar no grupo. Em MP3, depois eu posso mandar no grupo. Pode, com certeza. Pode mandar para a gente no Zap. Fico grato. Daqui a pouco eu mando. Legal. Aí no próximo encontro a gente pode falar sobre ela, estudar, né? Positivo. Adriana, muito obrigado. Boa noite. Foi a Adriana que pediu, não foi, Adriana? Foi, mestre. Foi sim. Daí o Rivaldo já trazendo para a gente. Ok. Gratidão, viu, mestre? E tem orações também que estão sendo trazidas como essa, que eu quero também colocar na próxima edição do livro. Sim. A Liduína também, lá de Portugal, mandou algumas. Tem pessoas aqui também que colocaram na rede, no grupo. Orações bonitas mesmo. Oi, quem chamou? Você chamou, Rivaldo? Mestre? Não pergunta não, é a minha. Lucas Menezes. Posso fazer uma pergunta? Sim, Lucas. Nessa oração de Sultão das Matas, qual é o momento que se faz essa oração? Rapaz, olha, o momento é o momento que a gente, na hora, de repente, vê a necessidade dela pela... Deixa eu encontrar aqui que eu vou... Deixa eu encontrá-la aqui. Deixa eu ver onde que ela está aqui. Só um minutinho, por favor. Se alguém tiver um livro aí podendo me auxiliar... Deixa eu achar aqui. Porque é uma oração
que a gente pode usar em momentos assim, por exemplo, vai para a floresta, por exemplo, vai buscar uma mensagem ou fazer uma pesquisa, ou entrar numa mata, num caminho para ir para uma cachoeira, um exemplo, né? E fazer um passeio. Eu sou assim, toda vez que eu entro numa mata, numa floresta, ou eu vou no mar, num rio, uma lagoa, eu sempre peço licença à natureza. Então, nessa oração, tem palavras que se direcionam a isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para... Acho que é página 81. 81. Grave. A oração do Sultão das Matas. Quando eu ouvi, que foi o caboclo, né, o preto velho, que diz: Sultão das Matas, não pisa no chão. Ele peneira no ar feito gavião. Eu fui no mato conhecer o sultão. Cheguei na aldeia dos caboclos valentão. Quer dizer, ele está, as palavras, né, chamando o Sultão das Matas, que é o conhecedor de todos os vegetais, entendeu? Todas as árvores, todas as plantas. O Sultão das Matas que conhece tudo. Ele é também, vamos dizer assim, dentro da União, no Candomblé, na Umbanda, ele é conhecido também. Peneirar no ar é saber o que fazer, entendeu? Saber o que fazer. Feito gavião, porque o gavião é uma ave, ele tem assim, vamos dizer assim, é como uma águia, né? Aquele olhar perspicaz, assim, ele só vai na boa. Ele chega para poder resolver as coisas, né? Então, quando a gente vai, é sujeito a encontrar algumas dificuldades, que são aí no sentido dos caboclos valentão. Então, quando a gente tem a guarnição, né, pelo Sultão das Matas, a gente, vamos dizer assim, pode assim, não ter aquela dificuldade que é sujeito a ter se não tiver a guarnição, né? Aí esse outro verso, o segundo verso, que esse senhor lá de Manaus, que me contou, isso foi o mestre Heraldo, que mora em Goiânia. E eles brincavam, né, quando criança, moravam perto da floresta, e eles entravam na floresta para brincar. E esse senhor, seu Noca, falou com ele: Heraldo, quando você entra na floresta, você pede licença? Aí ele falou: não peço não. Então é importante você pedir. E aí ensinou essas palavras: chamei o sultão para o meu caminho abrir. Ele clareou nas matas para eu poder sair. Com a palavra do sultão, voltei a descobrir que o sol é a luz do tempo, voltando a sorrir. Ou seja, é a licença para entrar e para sair, né, com a guarnição da luz do sol. E aí depois eu fiz o terceiro verso, que achei legal fazer, completando a oração. Sultão das Matas é amigo do peito. Com ele ao meu lado é tudo respeito. Por quê? Estou pedindo a guarnição. Pelo dia com coragem, o trabalho está feito. De noite, com fé e alegria, em casa me deito. Ou seja, todo dia, todo tempo, a gente tem que ter alguma coisa que fazer, um trabalho para cumprir, né? E aquilo que a gente cumpre fica feito. Lembrando que nós estamos também, com isso, na prática, fazendo um pedido de guarnição. Então, quando chega a noite, né, com alegria, eu me deito, aquilo que a gente fala da consciência tranquila, né? Travesseiro leve. Entendeu, Lucas? Entendi sim, mestre. Oi, Lucas, dá uma chiada aí. Abre o microfone. Entendi, mestre. Abre o microfone e fala devagar para não dar o chiado. Entendi, mestre. É que o celular do meu pai aqui estava alto, aí dava uma microfonia. Tá ok. Tem alguém aí no grupo hoje, na live, que ainda não falou nada? Quiser pelo menos dar uma boa noite para nós? Cristiane Nunes. Chegou, saiu, não falou? Ou ainda vai falar? Jailma, mestre, chame ela. Então tá, gente. Vamos aqui. Me veio assim para Chame fazer... Jailma, mestre. Quem?
Jailma, chame ela, tô vendo o rostinho dela aqui. Jailma? De onde que é Jailma? Eu conheço a Jailma? Jailma, você escondidinha aí, não fala nada, é? É, amiga, a Adriana te descobriu, tá vendo? Não pode se esconder. Eu hoje estava querendo mais escutar mesmo, viu? Eu durante a semana já... Já que você chegou, eu vou pedir para você iniciar para nós aqui nossa conclusão dos trabalhos. Você fazendo para nós, e nós vamos acompanhá-la, você fazendo a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai. Perdoai os nossos pecados. Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A quem nos tem ofendido. Não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ó Pai, do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amém. Desculpe, eu fiquei emocionada. Que nosso Pai nos garneça, nos dê uma boa noite e amanhã um bom dia. A vida é bela, sejamos felizes. Amém. Amém. Horácio, meu amigo. Gratidão, mestre. Tchau, gente. Tchau, gratidão. Tchau. Grata, mestre. Boa noite a todos. Beijos. Coração com vocês. Gratidão e uma boa noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, mestre. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aprendizado de hoje. Um momento bem especial. Horácio, você permanece um pouquinho ainda. Eu estou aguardando. Horácio, aí depois você me diz como é que ficou a gravação, como é que a gente possa publicar depois para algumas pessoas, tá bom? Certo. Devo chegar o e-mail do senhor e aí eu envio pelo e-mail, que o arquivo ficou um pouco grande, 2 horas de gravação. Tá, você quer que eu mande um e-mail para você? Mande. Tá, porque é o seguinte, não vamos publicar no grupo não, tá? É só para enviar para as pessoas que não estavam, que não estão podendo aqui, como eu falei, pessoal da Europa principalmente. A não ser que o mestre André peça, aí é diferente, que é o representante, né? Certo. Mandar para alguém. Então tá, meu amigo, mais uma vez, muito grato, Deus te abençoe, que você continue com essa alegria, com essa força de vontade que você tem para auxiliar todos nós. E senhor? Tá? Um abraço aí no seu papai. Um abraço eu também. A sua mãe, como é o nome dela? Rose, estava aqui na live. É? Rose Hilda. Rose, estava aqui falando seu. Ah, e você tem um irmão também, né? Não, só tenho irmã. A irmã? Aham. Legal. Tudo de bom para vocês. Sim, senhor. Gratíssimo mesmo, de coração.